O milagre que mudou minha vida, a história de Cristiane. Cristiane sempre foi uma mulher forte. Criada em um lar humilde no interior de Minas Gerais, ela aprendeu cedo a lutar pelo que queria. Mas nem mesmo sua força foi suficiente para enfrentar o pesadelo que se instalou em sua vida quando seu padrasto, Álvaro, começou a maltratar sua mãe, Dona Maria. As agressões começaram com palavras duras, depois empurrões, até que um dia, Cristiane o flagrou batendo na mãe com tanta violência que a deixou ensanguentada. O pior era que Dona Maria, por medo e dependência financeira, se recusava a denunciar. Cristiane, então com 28 anos, trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital, ganhando um salário que mal dava para ajudar em casa. As noites eram de choro, orando sozinha em seu quarto, pedindo a Deus uma saída. Senhor, eu não aguento mais ver minha mãe sofrer. Me mostra um caminho, ela implorava. Até que um dia, exausta, resolveu procurar ajuda onde nunca havia pensado antes, na igreja. Uma colega de trabalho, a senhora Jussara, já havia lhe falado da Igreja Universal do Reino de Deus. Lá eles oram com fé, menina. Já vi milagre acontecer, dizia. Cristiane, sem muitas esperanças, mas desesperada, decidiu entrar em um templo numa terça-feira à noite. Ao cruzar a porta, sentiu algo diferente no ar, uma paz que não existia em sua casa. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre libertação. Deus não quer que você viva acorrentado. Hoje é o dia da sua vitória, ele declarou, enquanto a congregação respondia com amém. Cristiane sentiu lágrimas escorrerem. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela hesitou, mas uma força a fez se erguer. Uma obreira a abordou com um sorriso: Deus vai te ouvir, minha filha. Venha aqui na frente. Naquele momento, Cristiane desabou. Contou tudo: o medo, a violência, a sensação de impotência. O pastor a olhou nos olhos e disse: hoje, essa história muda. Você vai participar da corrente de oração. Deus vai agir. Eles a levaram até o altar, onde pastores e obreiros impuseram as mãos sobre ela, ungindo-a com óleo. As orações eram fortes, cheias de autoridade. Em nome de Jesus, quebra-se toda maldição de violência nesta família. Espírito de medo, sai agora, clamavam. Cristiane sentiu algo estranho, como se um peso saísse de suas costas. O pastor então lhe entregou um copo com água consagrada: beba isso em casa e unja as portas. Deus vai proteger você e sua mãe. Ela obedeceu, mesmo sem entender muito. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Álvaro bêbado, como de costume. Dona Maria, encolhida no canto da cozinha, tremia. Cristiane, com uma coragem que não sentia antes, olhou nos olhos do padrasto e disse: chega. Você não vai mais tocar na minha mãe. Se precisar, eu chamo a polícia. Álvaro, surpreso com sua firmeza, recuou. Você tá louca, menina, ele rosnou, mas pela primeira vez, não avançou. Nos dias seguintes, Cristiane voltou à igreja. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde orou a noite toda, colocando seu problema no altar. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas ele abençoa quem confia nele, explicou. Cristiane, mesmo com pouco, decidiu ser fiel. Deu seu dízimo pela primeira vez, crendo que Deus honoraria sua obediência. O milagre veio de forma inesperada. Uma semana depois, Álvaro sumiu. Dona Maria recebeu uma ligação: ele havia sido preso por agressão a uma ex-companheira anos atrás e agora respondia por isso. A notícia deveria ter sido um alívio, mas Cristiane sentiu que era mais do que coincidência, era Deus agindo. Sua mãe, finalmente livre, chorou em seus braços: filha, foi você que orou por nós, não foi? Mas o milagre não parou por aí. Na igreja, Cristiane conheceu a campanha dos 70 dias de jejum e oração. Decidiu participar, jejuando e orando por uma mudança radical. No 21º dia, recebeu uma proposta de emprego como recepcionista em uma clínica, com salário quase dobrado. Deus está te abençoando, Cristiane, disse a obreira que a acompanhava. Hoje, um ano depois, Cristiane é uma mulher transformada. Sua mãe, livre da violência, encontrou paz e até começou a frequentar a igreja com ela.
Cristiane não só sustenta a casa como também ajuda outras mulheres em situação semelhante, levando-as aos cultos de libertação. Aprendi que Deus não abandona quem confia nele. Às vezes, a gente acha que está sozinho, mas ele está ali, só esperando a gente dar o primeiro passo. Ela testemunha no altar, com lágrimas de gratidão. Sua lição de vida? A fé não é só acreditar que Deus pode agir como se ele já tivesse feito. Quando a gente entrega o problema para ele e obedece, o milagre vem. Minha vida é a prova. E assim, entre orações fortes, dízimos de fé e vigílias que quebram maldições, Cristiane descobriu que, na Igreja Universal, Deus não só ouve, ele age. E seu testemunho hoje é luz para quem ainda acredita que não há saída. Porque para Deus, não há causa impossível. Na mesma noite em que Cristiane deu seu testemunho, uma mulher chamada Marisa, sentada nos últimos bancos da igreja, não conseguia conter as lágrimas. Ela havia chegado ali arrastada por uma amiga, depois de meses sem forças para sair de casa. O marido a havia abandonado com 3 filhos pequenos, deixando dívidas e uma sensação de que ela nunca mais ia sorrir. Até o meu corpo estava doendo de tanto chorar, ela confessaria depois. Mas naquela noite, enquanto ouvia Cristiane falar sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dela se mexeu. Não era só esperança, era uma certeza: se Deus fez por ela, pode fazer por mim também. Marisa não esperou terminar o culto. Assim que o pastor fez o chamado para oração, ela se levantou tremendo e foi até a frente. As irmãs da igreja a abraçaram, oraram com ela, e o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, declarando: em nome de Jesus, essa maldição de abandono e pobreza é quebrada agora. Ela sentiu algo sair de dentro dela como se um peso de anos fosse arrancado. Na mesma hora, uma paz que não vinha de circunstâncias, mas do Espírito Santo, encheu seu coração. No dia seguinte, Marisa acordou com uma determinação que não sentia há tempo. Pegou o pouco dinheiro que tinha, separou o dízimo com fé e foi à igreja novamente. Lá, o pastor a orientou: Deus vai abrir portas, mas você precisa andar. Comece a procurar trabalho, mas não com medo, com fé. Ela obedeceu. Na primeira semana, conseguiu um emprego como auxiliar de limpeza em uma escola. Não era muito, mas era um começo. E o mais incrível, a dona da escola, ao saber de sua história, lhe deu um adiantamento para ajudar com as contas atrasadas. Foi como se Deus tivesse falado no ouvido dela, Marisa contaria emocionada. Mas o milagre não parou por aí. 2 semanas depois, enquanto limpava uma sala, encontrou uma carteira esquecida com documentos e um cheque nominal no valor de R$ 5.000. Sem hesitar, ela entregou tudo na direção da escola. A dona do cheque, uma mulher abastada, ficou tão impressionada com sua honestidade que, além de recompensá-la com R$ 1.000, lhe ofereceu um emprego melhor em sua própria empresa. Deus não só me deu o pão, ele me deu a padaria, Marisa gritava no culto de ação de graças, segurando o contra-cheque que mudaria sua vida. Hoje, Marisa não só sustenta seus filhos como também ajuda outras mães solteiras na igreja, levando-as para os cultos de quarta-feira, onde a unção de libertação é forte. Eu pensava que minha vida tinha acabado, mas Deus só estava me preparando para um recomeço. Na Universal, aprendi que o milagre não é só dinheiro ou saúde, é a transformação que vem de dentro para fora, ela diz, com os olhos brilhando. E assim, como Cristiane, Marisa se tornou mais uma prova de que, quando a gente para de olhar para os problemas e começa a olhar para Jesus, as impossibilidades virarem testemunhos. Porque na Igreja Universal, a fé não é teoria, é prática. E Deus não faz açaí, ele não deixa ninguém na mão. No mesmo culto de ação de graças, do outro lado do templo, um jovem chamado Rodrigo não conseguia conter as lágrimas. Ele tinha chegado ali arrasado, com as mãos vazias e o coração cheio de culpa. Há 2 anos, uma briga de família o tinha afastado de tudo, até de Deus. Eu achava que não merecia mais nada, ele confessou depois, enxugando o rosto. Mas hoje, aqui, entendi que o amor de Deus não depende do que a gente fez, mas do que Ele pode fazer em nós. Rodrigo tinha perdido o emprego, a autoestima e até a vontade de viver. Até que uma irmã da igreja, dona de um pequeno mercadinho no bairro, o viu passando na rua e o chamou: Filho, você precisa vir na Universal. Lá tem uma palavra para você. Relutante, ele aceitou o convite na quarta-feira seguinte. E foi ali, no culto de libertação, que algo mudou. Enquanto o pastor orava, Rodrigo sentiu como se uma mão invisível tirasse um peso das suas costas.
Parecia que eu estava respirando pela primeira vez em anos, ele conta. No dia seguinte, recebeu uma ligação de um antigo chefe, oferecendo não só o emprego de volta, como uma promoção. Coincidência? Não. Era Deus respondendo à minha fé. Mas o milagre não parou por aí. Rodrigo reconquistou a confiança da família, voltou a sorrir e, hoje, é um dos obreiros mais dedicados da igreja. Eu pensava que minha vida tinha acabado, mas Deus só estava me esperando no lugar certo, diz ele, agora com a voz firme. A Universal não é só um lugar de oração, é um lugar de segunda chance. E assim, história após história, o templo se enche de pessoas que, como Marisa e Rodrigo, descobriram que Deus não desiste de ninguém. Porque na Universal, o impossível é só uma palavra que ainda não encontrou a fé. E quando a fé encontra a ação, os milagres não são exceção, são a regra. Porque Deus não faz açaí, ele transforma vidas. E isso, ninguém tira. No mesmo banco onde Rodrigo agora orava com gratidão, sentou-se certa tarde uma mulher chamada Ana Clara. Ela chegou arrastando não só os pés, mas um peso que parecia esmagar sua alma. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um papel amassado, a carta de despejo. Senhor, não aguento mais, sussurrou, enquanto as lágrimas molhavam o chão do templo. Ana Clara havia perdido o marido num acidente de carro 2 anos antes. Sozinha com 3 filhos pequenos, ela se virou como pôde, lavando roupa para fora, fazendo salgados de madrugada, vendendo doces na porta da escola. Mas as contas só aumentavam, e o aluguel estava 3 meses atrasado. O dono do imóvel, antes compreensivo, agora ameaçava jogar suas coisas na rua. Até onde eu cheguei, Deus? Ela perguntou, olhando para o teto do templo como se esperasse uma resposta escrita nas vigas. Foi quando a obreira Luciana, que já tinha visto aquele desespero antes nos olhos de muita gente, se aproximou. Minha filha, hoje você não sai daqui sem uma resposta, disse, puxando Ana Clara pelo braço até a frente do altar. Vem, a gente vai orar como quem não tem mais nada a perder. E oraram. Não foi uma oração bonitinha, cheia de palavras decoradas. Foi um clamor. Ana Clara gritou, chorou, caiu de joelhos e até bateu no chão de raiva da situação. Mas entre os soluços, ela ouvia a voz do pastor: Deus não é surdo. Ele ouve o choro da viúva. O que é impossível para os homens, para ele é só mais um milagre. Naquela noite, Ana Clara voltou para casa exausta, mas com uma paz estranha no coração. Não sei como, mas algo vai mudar, ela disse para os filhos enquanto os colocava para dormir no colchão no chão, o único móvel que ainda tinham. No dia seguinte, enquanto arrumava suas panelas para vender na rua, o celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz grossa: Dona Ana Clara? Sou o seu Antônio, dono da padaria na esquina. Ouvi falar da sua situação. A senhora sabe cozinhar, né? Antes que ela respondesse, ele continuou: Pois é, minha cozinheira arrumou outro emprego ontem à noite, e eu tô precisando de alguém já. Se a senhora quiser, o serviço é seu. E olha, o salário dá para a senhora pagar o aluguel e ainda sobrar um pouco. Ana Clara segurou o telefone com as 2 mãos, como se ele pudesse sumir. Mas como o senhor soube do meu nome? Perguntou, confusa. Seu Antônio riu: Ah, minha filha, isso não importa. O que importa é que Deus deve ter ouvido suas orações, porque ontem à noite eu sonhei com uma mulher chorando na igreja, e hoje cedo, quando acordei, senti que tinha que ligar para você. Ela não contou a ninguém, mas na mesma hora, antes mesmo de ir para a padaria, Ana Clara correu até a Universal. Desta vez, não foi para pedir, foi para agradecer. E quando o pastor viu ela ali, radiante, ele só sorriu e disse: Falei para você, não falei? Deus não faz açaí. Ele faz muito mais. Hoje, Ana Clara não só quitou todas as dívidas como comprou uma casinha simples no bairro. Os filhos voltaram a ter sorrisos no rosto, e ela, que antes só sabia rezar com lágrimas, agora canta nos cultos com uma voz que parece não caber no peito de tanta alegria. Eu achava que Deus tinha me abandonado, ela confessa, segurando o crachá de colaboradora que ganhou na igreja. Mas ele só estava me preparando para mostrar que, quando a gente acha que está no fundo do poço, é sinal que tem um milagre subindo. E assim, entre os bancos da Universal, as histórias se multiplicam.
Cada testemunho é uma prova de que, onde o mundo vê um ponto final, Deus coloca uma vírgula. Porque ali, entre as quatro paredes do templo, o que parece perdido está só esperando o momento certo de ser encontrado. E o impossível? Bem, o impossível é só o palco onde Deus gosta de fazer seus maiores espetáculos. No mesmo culto onde Maria contava seu milagre, do outro lado do salão, um homem de mãos calejadas e olhar cansado ouvia tudo em silêncio. Seu nome era Antônio, e ele tinha chegado ali arrastado pela esposa, depois de anos dizendo que a igreja não era para ele. Carregava nas costas o peso de uma dívida que parecia não ter fim, um negócio que afundou e a vergonha de não conseguir mais olhar nos olhos dos filhos. Já tentei de tudo, ele murmura para si mesmo, enquanto apertava entre os dedos um papel amassado com a notificação de execução da casa. Até vender meu carro não deu para cobrir metade do que devo. Mas naquela noite, algo dentro dele estremeceu quando o pastor falou: Deus não olha para o seu passado, ele olha para o seu futuro. E o futuro dele para você é de vitória. Antônio sentiu as palavras como um soco no peito. Não era mais uma pregação, era uma resposta. Quando o pastor chamou quem queria receber um milagre financeiro, ele hesitou. Suas pernas tremiam, mas algo o empurrou para frente. Foi quando uma irmã da igreja, sem nem conhecê-lo, se virou e disse: Irmão, segure essa moeda. É o meu dízimo de hoje, mas Deus me falou que é para você. É a semente da sua virada. Era uma nota de R$ 10, amassada, mas que pesava mais que ouro em suas mãos. Antônio chorou. Não por fraqueza, mas porque entenderá, Deus não precisava de grandes coisas para começar um milagre. Basta um sim, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Na semana seguinte, ele voltou ao templo com um embrulho no bolso. Dentro, a mesma nota de R$ 10, agora dentro de um envelope com outras 100 notas iguais. Pastor, eu não sei explicar, ele gaguejou, com os olhos brilhando. Um cliente que eu nem vi há anos apareceu ontem na minha oficina. Pagou adiantado um serviço que nem tinha feito ainda, e ainda me indicou para uma empresa grande. Em 2 dias, quitei metade da dívida. O pastor sorriu: Isso não é sorte, Antônio. É Deus honrando a sua fé. Hoje, Antônio não só recuperou a oficina como abriu uma filial. E toda terça-feira, sem falta, ele está na Universal, não mais arrastado, mas correndo. Eu achava que estava acabado, ele conta aos novos que chegam desanimados. Mas Deus só estava me tirando do caminho errado para me botar no certo. O que o homem chama de falência, para ele é só uma mudança de rota. E assim, entre um testemunho e outro, o templo parece respirar esperança. Porque ali, ninguém é só mais um na multidão. Cada um tem um nome, uma história e um milagre com o selo de em breve. Afinal, como o pastor sempre diz, Deus não trabalha com atraso. Se a resposta não veio ainda, é porque o que ele tem para você é maior do que você pede. E quando chegar, vai ser tão grande que até você mesmo vai duvidar que foi para você. Naquela mesma terça-feira, enquanto Antônio compartilhava seu testemunho, uma mulher chamada Marisa entrou no templo com os olhos inchados de chorar. Ela segurava com força uma carta de despejo e uma conta de luz cortada. Há 3 meses, depois que o marido a deixou, ela tinha perdido o emprego como costureira e não conseguia mais pagar o aluguel. As noites eram de oração em voz baixa, pedindo a Deus que não a deixasse na rua com os 2 filhos pequenos. Marisa nunca tinha entrado numa igreja antes. Uma vizinha, que também frequentava a Universal, a convidou: Vem, minha filha. Lá eles oram com fé, e Deus ouve. Ela foi mais por desespero do que por crença, mas quando ouviu Antônio falando sobre a mudança de rota, algo dentro dela estremeceu. Será que Deus também tem um plano para mim? Pensou, enquanto as lágrimas escorriam sem controle. No final do culto, o pastor a chamou pelo nome, algo que a surpreendeu, pois ela nunca tinha falado com ninguém ali. Marisa, Deus não esqueceu de você. Essa batalha não é sua, é dele. Você vai sair daqui hoje com a vitória nas mãos. O pastor colocou as mãos em sua cabeça e orou com uma autoridade que ela nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu determino, as portas se abrem. O que foi fechado se restabelece. O inimigo que quis te ver na rua vai te ver na bênção. Marisa saiu do templo com uma paz que não sentia há meses. No dia seguinte, enquanto arrumava as poucas coisas que ainda tinha em casa, o telefone tocou.
Era dona de uma pequena confecção, que havia recebido seu número por indicação de uma amiga. Ouvi dizer que você é ótima costureira. Preciso de alguém urgente para um pedido grande. Se der conta, o salário é por peça, e você pode começar hoje mesmo. Marisa mal acreditou. Na mesma hora, ligou para a imobiliária, e o síndico, que também frequentava a Universal, disse que o proprietário havia decidido dar mais 30 dias para ela regularizar a situação. Mas o milagre não parou por aí. Uma semana depois, enquanto costurava, Marisa recebeu uma ligação do marido. Ele, que havia sumido sem deixar notícias, estava arrependido. Eu tive um sonho estranho, confessou. Vi você numa igreja, e uma voz falou que eu tinha que voltar para casa. Não sei explicar, mas eu preciso tentar de novo. Hoje, eles estão juntos, a confecção onde ela trabalha cresceu, e ela mesma abriu um pequeno ateliê em casa. Agora, toda terça-feira, Marisa está lá na Universal, ao lado de Antônio. Enquanto ele conta como Deus transformou sua falência em prosperidade, ela compartilha como Deus trocou seu despejo por um lar restaurado. Eu pensei que estava sozinha, ela diz, olhando nos olhos de quem chega abatido. Mas Deus estava só preparando o meu milagre nos bastidores. O que pra gente é fim, pra ele é só o começo. E assim, o templo continua cheio daqueles que, como Antônio e Marisa, entraram arrastados pela dor e saíram correndo atrás da bênção. Porque na Universal, ninguém sai como entrou. Sempre tem uma história nova para contar e um milagre para esperar. Afinal, como o pastor sempre repete, Deus não muda as coisas para a gente ficar igual. Ele muda as coisas para a gente ficar melhor. E quando ele age, não tem crise que segure, não tem desespero que resista. O que ele promete, ele cumpre. E o que ele cumpre, ninguém desmancha. O milagre completo. Marisa não imaginava que, daquele despejo, nasceria não só um lar, mas um propósito. Poucos meses depois, enquanto arrumava os últimos detalhes da casa que Deus lhe deu, um imóvel 3 vezes maior, quitado por um desconhecido que a só obedeceu a uma voz, ela recebeu um telefonema. Antônio, o marido que há anos se afundava no álcool, estava à porta da igreja, tremendo, com a Bíblia que ela deixara em sua mochila anos atrás. Eu li o Salmo 34, 19, ele sussurrou, com lágrimas nos olhos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E eu tô aqui para ser livrado. Naquela noite, enquanto o pastor orava, Antônio jogou no chão a última garrafa escondida no bolso. Não foi uma cura instantânea, foi uma renda de graça. Deus o tiraria da escravidão passo a passo, como quem reconstrói um muro pedra por pedra. Hoje, ele lidera um grupo de apoio a dependentes químicos na mesma igreja onde quase desistiu. A reflexão que fica. Às vezes, Deus não tira a tempestade, ele ensina a dançar na chuva. O despejo de Marisa não foi um castigo, mas um redirecionamento, a queda de Antônio não foi o fim, mas o grito de socorro que Deus esperava ouvir. O milagre não estava só na casa nova ou na sobriedade, mas na descoberta de que, quando tudo desaba, o que resta é o que realmente importa, a fé que não desiste, a família que se reencontra e a certeza de que Deus escreve recomeços com as vírgulas que colocamos nas orações. A lição. Deus não muda sua história apesar das crises, ele a transforma através delas. O que você chama de anfinha pode ser ele dizendo, agora, sim, você está pronto para o que eu preparei. A questão não é se o milagre virá, mas como você vai testificar dele, se como vítima da tempestade ou como prova viva de que, depois do dilúvio, sempre há um arco-íris e ele sempre aponta para a promessa. Na Universal, as cadeiras não são para sentar e chorar. São para se levantar e correr. Porque milagre não é só o que Deus faz por você, mas o que ele faz em você e isso, ninguém rouba.